Querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um programa Carreira de Sucesso. Eu desejo do meu coração que realmente você esteja construindo uma carreira de muito sucesso. Mas lembre sempre, tudo o que você fizer, faça-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Hoje eu tenho aqui uma muito querida, brilhante, competente, uma gestora com autoconhecimento na área, uma pessoa assim, eu diria que ela é fora da curva. Muito, muito bom, um privilégio que o Senhor nos deu de conhecê-la. Eu estou me referindo a Lohane Souza. Lohane Souza, além de ser tudo isso que eu falei, ela ainda é diretora da ABR Goiás e ela também é diretora da Acelere, empresa especialista em gestão de pessoas. Seja muito bem-vinda novamente ao Carreira de Sucesso, Lohane Souza. Estou tão feliz de estar aqui novamente com você, Sidmar. Espero contribuir muito com os ouvintes hoje. Obrigada pelo convite. Que bom, querida. Vamos muito, porque o assunto de hoje, ele desperta muito interesse. Você sabia, querido ouvinte, Lohane, o que as pequenas, médias e grandes empresas têm em comum? A pergunta, ou pode-se dizer a dor que elas têm em comum é: como reter os talentos da minha empresa? Como conseguir que os bons talentos, pessoas talentosas de resultado, permaneçam na minha empresa? Essa é a dor, a grande pergunta que eu vejo tanto no pequeno, no médio e nas grandes empresas. E é sobre esse tema que a Lohane e eu vamos conversar juntamente com você, meu querido ouvinte. Como reter talentos na empresa. Ah, Sidmar, mas eu não sou dono de empresa. Bom, primeiro, ainda não é, pode vir a ser. E depois, você é um talento. Vamos estar falando de você. E, de repente, você pode estar dizendo, olha, é por aí mesmo, é assim que nós nos sentimos, ok? Então, ou seja, não tem motivo para você parar de participar aqui conosco. Segundo especialista em gestão empresarial, atração e acúmulo de talentos estão entre as mais importantes vantagens competitivas que uma empresa pode ter. Nesse sentido, é fundamental compreender que, para conquistar bons profissionais, não basta só oferecer bom salário. Então, atrair, reter talentos é importante para a sobrevivência de uma empresa. Por isso, o programa de hoje se propõe a ajudá-lo a responder essa pergunta. E eu quero aqui que a Lohane nos explique, primeiramente, dar uma leve pincelada, o que significa retenção de talentos no mundo empresarial. Reter talentos é manter talentos, Então, eu contrato, eu atraio, seleciono, contrato talento. E o termo retenção, ele é utilizado há muitos anos para ilustrar o ato de manter o talento trabalhando na empresa o máximo de tempo possível. Apesar de que o termo retenção já é um pouco questionado, porque reter parece aprisionar, prender. E aí a gestão de pessoas, os profissionais da área, tem substituído essa palavra por cultivar. E aí cultivar fazendo analogia com incentivar, que permaneçam esses talentos. Perfeito, isso mesmo. Isso? O caminho é esse. E aí me diga uma coisa, Lohane. Por que atrair, reter e formar talento é tão importante para as empresas? Falei 3 coisas. Atrair, reter e formar talento é tão importante para uma empresa. Para que uma empresa consiga entregar ao cliente o que ela se propõe e ter rentabilidade com isso, porque a finalidade de toda empresa é o lucro, para prover recursos a todos os envolvidos, aos acionistas, os empresários. Então, para a empresa fazer aquilo que se propõe, ela precisa de pessoas que façam isso, porque o empresário não vai conseguir fazer sozinho. Logo, esse empresário ele precisa conseguir atrair pessoas que consigam fazer essas entregas. Então, é fundamental que ele consiga atrair talentos, pessoas competentes, que ele consiga manter essas pessoas engajadas e que ele desenvolva essas pessoas. Então, Lohane, me diga uma coisa. Diante do que você falou para atrair, reter, agora vamos falar um pouquinho como é que uma empresa pode atrair.
esses profissionais no mercado? Porque eu já vi profissionais que falam, nossa, eu tenho vontade de trabalhar naquela empresa. Já ouviu essa conversa? Sim. Gente, ou às vezes no processo seletivo, o próprio profissional fala, meu sonho era participar de um processo seletivo aqui. Quer dizer, por que ele tem esse sentimento? Então, também existe esse conceito de boas empresas que se propaga no mercado profissional. Sim ou não? Sim. Isso é reputação, né? A empresa vai construindo uma reputação de que ela é boa para trabalhar. E aí, a partir dessa reputação, os candidatos, as pessoas de mercado passam a olhar aquela empresa com desejo de trabalhar lá. E aí, para essa empresa, o trabalho de atrair pessoas é mais fácil. É mais fácil, mas ela não chega nessa reputação a partir do momento que abriu as portas. Perfeito, é uma Isso construção. É uma construção, né? Então, falando em construção, o que você linkaria como os principais pilares para se atrair e reter talentos? Eu resumo tudo isso a entregar boas experiências para os colaboradores. Como assim, boas experiências? Você começou o programa falando que as pessoas não querem mais só um bom salário. É verdade. Né? Não é mesmo. Elas querem as experiências que elas vão ter com o salário. Então, ela não quer passar o aperto no fim do mês, ela quer poder viajar, ela quer construir poder sonhos, realizar os seus sonhos, tudo isso através do dinheiro. E no dia a dia de trabalho dela, no relacionamento dela com o líder, no relacionamento dela com os colegas, com seus pares, no aniversário que ela passa dentro da empresa, ela quer viver boas experiências. Entendi. Então, construir boas experiências. E como que eu construo boas experiências, né, Sidmar? Eu empatizo com esse colaborador e busco construir experiências onde ele se sinta cuidado, onde ele se sinta pertencente e relevante, importante para a empresa. Lohane, como é que fica a identificação de talentos? Tá bom, eu fui contratado, mas às vezes, nem sempre de cara, aquele talento já chega, né, desabrochando. Às vezes ele fica lá escondidinho. Então, eu acho que esse processo também de identificar talento está lá no atrair. Tá muito ligado ao atrair. Né? Como é que fica isso? Como é que uma empresa pode identificar talentos? Perfeito. Primeiro, esse é um dos papéis do líder. Né? Então, o líder, ele tem que ter esse olhar de observar se a pessoa aprende rápido. Aprender rápido é uma característica de um talento. Sim. Né? Proatividade, fazer antes que eu peça para fazer, iniciativa, isso é uma característica de um talento. Fazer entregas no prazo, atender expectativa, são características de pessoas talentosas. Ou até fazer algo mais do que foi solicitado. Perfeito, buscar surpreender, ceder expectativa, né? Porque aquilo é nato da pessoa, né? Aquilo flui espontaneamente, isso é perceber um talento. E aí nós vemos talento na área tecnológica, porque é um dos segmentos onde se mais rouba-se talento das empresas, né? Sim. Podemos se dizer. A gente vê aí constantemente essa área aí está muito carente de profissionais, porque os bons, os talentosos estão sempre enamorados por outras empresas. Eu costumo dizer que é pescar dentro do aquário. Sim. É muito fácil, né? Todo mundo quer pescar dentro do aquário. Mas aí fica todo mundo pegando os mesmos peixes, né? Os mesmos peixes, né? Mas o desafio está nesse. Eu não gostaria que o meu peixe saísse do meu aquário. Eu preciso trabalhar para que ele esteja aqui. E é uma quebra de paradigma muito grande, porque as pessoas acham que é só o salário que me segura. Sim. E depois desse momento pandêmico que nós vivemos, o mundo mudou. E o mundo do trabalho também mudou muito. Isso é uma realidade. Assim, houve assim, uma transformação com uma velocidade da luz. Houve uma mudança muito grande. Nós, de gestão de pessoas, a gente teve que enxergar isso, acelerar os processos muito rapidamente. Hoje eu quero uma qualidade de vida. Hoje eu quero uma condição melhor com a família, né? Hoje eu quero viver o meu trabalho, mas eu preciso ter o meu tempo de família, o meu tempo de qualidade, o meu tempo de lazer. Acho que isso também inclui no pacote de benefícios que a empresa oferece.
Perfeito. que você acha? Sim, e quando eu digo proporcionar boas experiências para o colaborador, é justamente nesse sentido, sabe, Sidmar? As pessoas não estão mais dispostas a trabalhar numa empresa em que elas não se sentem ouvidas, que elas não se sentem levadas em consideração, cuidadas, respeitadas. Então, às vezes, quando a gente fala de proporcionar boas experiências, o empresário, o RH, ele já pensa que é algo complexo, né? Porque tem lá, dentro das áreas de conhecimento do RH, tem lá o Employee Experience, nome bonito, difícil, em inglês, mas nada mais é do que eu construir uma experiência de atração, seleção, integração do novo colaborador, uma experiência de festividades de fim de ano, experiências que no dia a dia façam com que esse colaborador se sinta cuidado, sinta que o ambiente, nesse ambiente ele pode falar o que ele pensa, ser quem ele é, e ser respeitado a partir disso. No momento em que ele errar, ele ser levado em consideração, alguém está cuidando do desenvolvimento dele. Então, é isso que as pessoas estão buscando. E essa experiência, né, esse momento de experiência marcante, começa lá no processo seletivo. Lá naquele momento da entrevista, eu diria que quando alguém do RH o ligou convidando para uma entrevista presencial. Que mesmo sendo online, vai chegar um momento em que a gente, às vezes, tem que ter esse momento presencial, né, Lohane? Perfeito. E aí, essa maneira como ele é abordado, como ele é tratado, como as perguntas que, às vezes, casualmente, o candidato faz, são respondidas. E quando chega para a entrevista, então tem uma aguinha, um cafezinho, tem uma bolachinha, uma balinha, né, ali aguardando por ele. E ele não toma um chá de cadeira. Pontualidade, né? A pessoa olha nos olhos, conversa com ele, tenta conhecê-lo de uma maneira respeitosa, mas bem conduzida no processo, Perfeito. Né? E depois, até quando ele não ficou para a vaga, ele é depois respeitosamente informado. Sim. E no prazo, né? No prazo combinado. Então, olha, semana que vem, até o final da semana que vem, nós estamos fechando esse processo e vamos dar um retorno para vocês. É isso. Gente, ele não foi selecionado, mas ele ficou com água na boca. Aquele gostinho, ai meu Deus, eu queria tanto. Mas, olha, vocês são diferenciados, até no jeito que vocês nos convidaram para vir para a entrevista. Sim. Então, sempre que eu vou conduzir um processo, eu procuro orientar o meu cliente de criar esse clima. Porque eu sempre costumo dizer, antes dele ser um candidato, ele é primeiramente um cliente potencial. Sim. Ele pode não ficar para a vaga, mas ele vai sair daqui falando bem de nós. Isso é a reputação que a gente falou lá atrás, né? Exatamente. Constrói a reputação. Exatamente. E fica aquele clima agradável, né? Nos intervalos, às vezes, quando tem um processo, tem mais candidato, eles conversam e falam que foi respeitoso, foi dinâmico, porque é sempre um momento, assim, muito estressante para o candidato. Sim. O processo seletivo. Sidmar, esse fim de semana, a gente levou alguns profissionais de RH para um treinamento e um deles me contou algo que eu fiquei muito triste. É mesmo? Imagine que um profissional de RH, um executivo de mais de 20 anos de RH, me contou que teve uma empresa aqui da região. Sim. Que pediu para ele e mais 2 colegas fazer um planejamento da área de desenvolvimento de pessoas para o ano seguinte. Planejamento de treinamento. Como um teste a ser considerado no processo seletivo. Então, uma das etapas do processo seletivo era fazer esse planejamento. E depois, em bastidores, esse profissional de RH ficou sabendo que, na verdade, o que a empresa queria era o planejamento dos candidatos, deram a negativa para os 3. Então, olha só como... E é uma grande empresa. Olha só como as grandes empresas ainda precisam, né? Dessa sensibilização que a gente está buscando fazer aqui através da rádio. E acham que vai ficar no anonimato. E não fica. E não fica mesmo. Já está, inclusive, na rádio. Está na rádio, perfeitamente. Não vamos citar nomes, mas eu fiquei muito triste, sabe? Com o nível de ainda baixa consideração das pessoas, né? É a famosa lei de Jefferson, né? Levar vantagem. Perfeito. Aproveitei da ocasião, é candidato, faz parte do processo, criar um planejamento estratégico, perfeito. E aí depois eu fico. Interessante. Olha só. E isso vai repercutindo no nome das empresas, Sim. né? Então, eu acho que o primeiro pilar, então, seria a identificação desse talento. Que começa justamente em todos os processos de atrair. Eu vou atrair. Porque se tem uma reputação negativa, eu nem vou.
Isso. Eu nem vou. Essa empresa que eu fiquei sabendo, eu falei, gente, meu Deus. Aí a sua visão muda muito, né? A partir da experiência do outro. E às vezes nos bastidores, como outra pessoa fala, olha, eu não recomendo essa empresa. Isso. E a gente tem contato com muitas outras pessoas, a gente fala, olha, existe uma coisa negativa, porque não há necessidade de fazer isso, né? Muito ruim mesmo. Então, o candidato vai ser atraído por essas coisas. E a empresa negativa fala, não, eu nem vou. Meu colega trabalhou lá, falou, fiquei horrível. Soube de coisa, não, nem vou. Esquece. É isso. Porque hoje, os talentos, exatamente são as pessoas que conseguem se destacar. Eles também fazem seleção das empresas que querem trabalhar. Sim. O jogo virou. O jogo virou. O jogo virou. Antes eram as empresas que selecionavam, hoje ambas as partes selecionam, né? Tem que haver uma parceria. Você me interessa e eu me interesso para você. Então, vamos juntar. Perfeito. Ver o que vai dar, né? Então, depois de ter atraído você entrou, está empolgado, né? Está vivendo o dia a dia da empresa. E é interessante que ele está vivendo o dia a dia e ele está vendo que o que foi pregado no processo seletivo, porque a gente dá uma introdução da empresa, fala dos valores, né, e tudo mais, né? Eu faço isso, eu também devo fazer, né? E aí ele está andando lá, trabalhando, e ele está percebendo que o que falaram para ele lá na entrevista é verdade. Então, aqui, realmente, eles não falaram só para me induzir a aceitar, mas é verdade. Agora eu estou na empresa. O que nós, como empresa, precisamos fazer? Desenvolver esse talento. O que seria para a empresa desenvolver esse talento? Primeiro, entender como essas pessoas já aprendem informalmente, porque as empresas, elas contratam treinamentos, né? É comum as empresas contratarem treinamentos, mentores, coaches, e isso é muito importante, inclusive eu trabalho com isso, né? Também. E sou fornecedora, e a Sidmar também, a gente dá treinamento, mas no dia a dia as pessoas aprendem com observação, aprendem com erro, e aí o que a gente tem orientado como profissional de gestão de pessoas potencialize esse aprendizado, crie reuniões de consolidação de aprendizado, né? Isso é interessante. O próprio feedback, que é uma ferramenta barata, que o próprio líder pode usar. O feedback é trazer para o colaborador uma retrospectiva de como ele performou para entregar para ele informações que ele possa se desenvolver a partir disso, né? Então, dá o retorno da informação, fala para parabenizar quando ele acertou e falar, olha, isso aqui também poderia ser feito de forma diferente. Então, esse feedback também desenvolve treinamentos, né? Então, tem várias metodologias, mas o aprendizado informal do dia a dia, principalmente as pequenas empresas, têm que aprender a potencializar, sabe? Trabalhar os processos, alinhar os processos, né? E agora nós vamos dar um pequeno intervalo e na volta você vai falar especificamente como nós vamos reter. Perfeito. Nós falamos do atrair, que é super importante, depois falamos em desenvolver. Então, ele chegou com pouco conhecimento. Veio para nós desenvolvemos, percebemos o talento e fomos alimentando aquele talento. Agora ele está ótimo, tá bom, tem um peixinho grande. Peixão. Tá um peixão, né? Um tubarão. E agora o mercado quer, porque quer e está de olho nesse tubarão. Como que nós, como empresa, gestores, líderes, não quero perder aquele investimento. Então, daqui a pouquinho, a Lohane vai falar para nós como fazer para não perder o seu tubarão. Já voltamos. Querido ouvinte, estamos de volta com o tema Como reter os talentos na minha empresa. E nós já falamos do atrair os talentos, né? Os talentos olham, desejam, se interessam por uma vaga na minha empresa. Depois nós falamos de desenvolvê-los, fazer com que... Antes de desenvolver, identificar o talento. Perfeito. Tá? Então, primeiro vamos identificar, nós percebemos os talentos, agora sim, nós vamos agora investir. As empresas usam muito essa expressão, né? Nós vamos investir naquele profissional com treinamento, com sessões de mentorias, de coach, tudo que for preciso, para que ele possa ter o seu talento desenvolvido. Ok, usamos até uma metáfora do tubarão, do peixe e o tubarão. Então, ele chegou para nós um peixinho pequeno e na nossa empresa. E com todo o nosso investimento, hoje ele é um tubarão. E é claro, as empresas estão sempre de olho nos tubarões. Sim. Como que eu faço, Lohane, para mim não perder o meu tubarão? Cuidando dele no dia a dia. E como eu cuido desse tubarão no dia a dia, Isso, né? É o que eu quero saber. Eu
crio espaços de escuta. Então, como líder, de tempos em tempos, eu paro para ouvir esse colaborador, para perguntar para ele, como é que você tá? Faria alguma coisa diferente? Tem uma opinião de o que a gente pode aqui fazer para que você se sinta melhor, para que você entregue melhores resultados. Então, criar espaços de escuta tem sido muito importante. Fazer com que esse colaborador se sinta valorizado no dia a dia, com pequenos gestos, com elogios, com cuidados no aniversário do colaborador. Não perder a oportunidade de dar o presente, que a gente chama de presente para o colaborador, né? O que é o presente para o colaborador? É essa memória afetiva, esse presente emocional. É até chamar de salário emocional, né? O salário emocional é o bom dia, a prestatividade. O colaborador quer trazer uma opinião, uma sugestão, ouvir, tentar fazer o aproveitamento daquilo, criar o espaço de escuta, Lohane, apoiar e assim por diante. Na sua opinião, independente do nível cultural e social desse colaborador, isso se faz presente com todos? Todos têm a mesma necessidade, Sidmar. E as empresas com maior potencial de retenção, aquelas empresas que conseguem realmente reter talentos, são aquelas que hoje conseguem estimular esse sentimento no colaborador de que ali ele é valorizado, ali ele é ouvido, ali ele é cuidado. Então você acha que os talentos podem ser realmente desenvolvidos? Com toda certeza. E então, por que as pessoas gostam tanto de contratar profissionais prontos? Elas consideram necessário em momentos desafiadores, momentos de apuros, e empresas passam por apuros o tempo todo. Então, o que a gente assiste nas empresas é que, como elas não se organizam para desenvolver pessoas, no apuro, no desafio, no sufoco, na dificuldade, ela está disposta a pagar muito pelo tubarão, acreditando que ele vai resolver o problema. E às vezes não resolve. E às vezes não consegue resolver. Ou seja, preciso de alguém que conheça mais a cultura da empresa, o jeito como as coisas se processam aqui. Aquele tubarão é muito bom, mas às vezes ele é muito grande para o meu aquário. Perfeito. Não é que eu tenho problema no tubarão, é que o meu aquário não é tão grande para aquele peixe. Então, aí que está aquilo que você falou, né? A pessoa não se programou, não se preparou. Mas ouvindo você falar da retenção, então eu já treinei, já desenvolvi aquele talento, e essa retenção, ela está muito nas mãos da liderança. Sim. E não são grandes gestos, né? Pelo que eu percebi, são ações cotidianas, pequenas e diárias. Um bom relacionamento, né? É isso que as pessoas esperam. Mas você acha que o líder deve ser amigo do seu colaborador? Ou ele tem que ter uma postura de amigo, mas não ser amigo? Ele deve ter uma postura camarada. Amigável, mas o ser amigo, estabelecer um relacionamento afetivo entre líder e liderado é um assunto que daria um programa inteiro, porque ele é muito desafiador, né? Exige acordos, exige maturidade e é algo de muito risco. Então, assim, eu entregar isso, foi muito bom você ter trago isso, Sidmar, porque assim, os colaboradores se demitem do líder e não da empresa, né? A gente escuta isso o tempo todo. Agora, criar um bom ambiente, um relacionamento bom entre líder e liderado não é deixar de cobrar resultado e não é me tornar amigo de todos os colaboradores. Não é ser bonzinho, não é ser negligente, passar a mão na cabeça. Não é isso, né? É o colaborador se sentir ouvido, se sentir cuidado, sentir que ele tem voz, que ele tem vez, que ele é importante, mas ao mesmo tempo ele tem uma meta clara, um objetivo claro, ser acompanhado. Eu tenho que responder. Se sentir desenvolvendo, até porque meta, objetivo gera sentido. As pessoas começam a perceber mais sentido em ambientes que tem meta, que tem objetivo claro e que a pessoa, de certa forma, é cobrada por isso. Entendi. Então, assim, é aquele sentimento de que você é meu chefe,
não é meu amigo, mas você se importa comigo. Isso. Você se preocupa comigo. Você não precisa necessariamente ser muito próximo a mim, ter uma intimidade comigo, mas eu preciso demonstrar que eu me preocupo, que eu me interesso por você, mas eu não sou seu amigo, eu sou seu gestor. É isso. Então, ao mesmo tempo que eu tenha preocupação com o seu bem-estar, com o seu crescimento, eu cobro de você os resultados. E ao longo de muitos anos pode até se tornar uma amizade, tá, Sidmar? Porque nós somos seres humanos. Mas sempre que isso acontecer, existem riscos e aí... E aí é outro programa. Com certeza você já está convidado para a gente falar diferente de amigo e líder. Perfeito. Os riscos e os benefícios dessa relação. Isso. Mas, Lohane, ainda falando aí sobre esse reter o talento. Então, você disse muito sobre a liderança, né? Como que o líder, ele é o responsável. Você falou uma frase aí muito doída. As pessoas não se demitem das empresas. Elas se demitem dos líderes. Isso. E é interessante que os peixes grandes, eles têm seus passes, né? Sim. E se eu tenho um relacionamento muito bom e todo mundo quer comprar os peixes grandes, aí o que eles fazem? Propostas. Propostas até indecentes, né? Bem tentadoras. Mas a minha relação é boa. Você acha que pelo relacionamento eu consigo segurar aquele líder diante de uma proposta salarial tentadora? Se não só o relacionamento, mas não só o relacionamento líder-liderado, se existe um bom ambiente com os colegas, se existe sentido no trabalho para aquela pessoa, sim, consegue, até porque você trouxe uma fala, Sidmar, principalmente pós-pandemia, as pessoas estão buscando sentido, elas estão buscando qualidade de vida, elas estão buscando outras coisas que não só o dinheiro. Então, dependendo do momento da carreira dessa pessoa, e aí depende muito desse contexto, né, de momento da carreira, dos filhos, da ambição desse profissional, mas boa parte dos profissionais vão sim ser cultivados, retidos, vão conseguir dizer não para boas propostas se tiver esse ambiente em que a experiência dele é cuidada no dia a dia. Principalmente se ele estiver num ambiente onde há oportunidade de crescimento. Sim. Essa é a X. Onde ele possa visualizar que eu vou lá, vou ganhar um pouco mais, mas e daí? Sim. E aí? Aqui não. Aqui hoje estou ganhando igual ou um pouco menos, mas eu estou vislumbrando um crescimento, uma oportunidade de crescimento. Eu acho isso fantástico, né? E quando a empresa é uma empresa familiar, não tem muito como crescer, ele tem que enxergar. Podemos abrir uma filial, ou você pode ser uma pessoa muito mais, de uma maior confiança, de maior responsabilidade, porque Perfeito. isso também é prestígio para a pessoa. E muito, né? Sim. Eu vejo pessoas que elas estão no cargo, se sentem muito importantes porque é a pessoa de altíssima confiança do dono da empresa. Então, tudo isso... Isso gera uma estabilidade, né? Gera prestígio, gera nome, gera desejo de querer pertencer. Então, esse sentimento de que eu também sou dono da empresa, eu pertenço a esse grupo, eu não sou só mais um que está fazendo o patrão ficar rico. Isso mata, né? Aí sim, aí eu vou para o salário. Mas se eu me sinto que eu sou pertencente, que ele me olha, ele me vê, ele é firme nas colocações, ele é sim, sim, não, não. Então, eu gostaria de continuar com ele, fazendo uma história aqui com ele, né? E o que você diria para esse líder que hoje está ouvindo esse programa e talvez ele pensa que... eu vejo que muitos líderes têm um desejo, uma preocupação muito em ser bonzinhos. E ele fala, eu faço tudo para a minha equipe. Eu escuto isso demais. Você também já ouviu isso? Demais. Eu faço tudo. E já disse isso, viu? No passado, não tão distante. No passado. Então, eu faço tudo para a minha equipe, então eu não sei mais o que eu tenho que fazer. Talvez o que ele tem que fazer é não fazer tudo. Sim, as pessoas... primeiro que o líder, ele não pode fazer pelo outro o que ele quer que seja feito para ele, né? A gente tem que desmistificar isso, não é empatia. Eu tenho que entender o que o outro precisa de mim. Cada um tem a sua especificidade, a sua individualidade, sua particularidade. Vai ter uma pessoa que eu vou ter que sempre acompanhar mais de perto, vai ter outra que eu vou ter sempre que elogiar, vai ter outra que eu sempre vou ter que tirar da zona de conforto. Então, o líder tem que fazer essa leitura, né? E gerar essa perspectiva de cuidado, de consideração e também de crescimento. E você disse muito bem, Sidmar, porque imagine que eu sou um empresário com uma empresa, de uma empresa ainda pequena, tenho 20 funcionários, 10 funcionários. O que é crescimento, né? Eu já ouvi empresários falar, não, mas as pessoas não ficam aqui porque
tem jeito delas crescerem. Isso. Tem sim. As pessoas da sua confiança, a pessoa que você coloca no seu financeiro, a pessoa que toma conta do negócio quando você viaja. Esse é um posto de confiança cobiçado pelos seus colaboradores. Exatamente, cobiçado. E se eu remunero melhor esses postos de trabalho, pronto, eu tenho um plano de carreira. Né? Não precisa de tanta coisa. E às vezes, para aquele profissional, é tudo que ele quer. É tudo que ele quer. Tudo que ele quer ser, como você bem disse, ele quer ser, se sentir pertencente, apreciado por alguém, importante, né? E aproveitando aqui para contar mais um caso de crescimento, né? Quando uma empresa se organiza para gerar essas oportunidades de crescimento, elas criam cases de sucesso, como um case aqui que eu vou contar, que eu me orgulho sempre. Em 2008, eu trabalhei para o Grupo Saga, foi uma das primeiras empresas onde eu trabalhei. E lá, eu trabalhei com um superintendente que ainda está à frente do Grupo Saga, Ei Vladimir, se ouvir a nossa rádio, eu vou mandar o link para ele assistir o programa. O Vladimir, ele começou no Grupo Saga como aprendiz. Aprendiz. E ele se tornou superintendente. Olha só. E quando a empresa se organiza para gerar essas oportunidades, isso é tão positivo, porque esse é um exemplo para os demais. Todo mundo que vê o Vladimir lá em cima e sabe da história que ele fez no Grupo Saga, sabe que lá existem oportunidades. Então, eu posso continuar aqui, dar o meu melhor, que vai chegar a minha vez. Vai chegar a minha vez, perfeitamente. E aí a empresa tem que conseguir trabalhar, né, com essa comunicação, com esses exemplos do que a empresa tem de bom, porque também é um outro aspecto, né, Sidmar? Às vezes a empresa é tão boa para trabalhar, mas ela não fala sobre isso. E aí as pessoas não valorizam tanto. Então, fala para os seus funcionários, RH, empresário, líder que está aí, aprenda a colocar no seu discurso cotidiano o que a sua empresa tem de bom, o que ela oferece de bom, por que ela é boa para trabalhar, a gente tem que falar. Não basta só ser. Sim. Tão importante quanto ser é parecer ser, né? Então a gente tem que falar. Mas nessa fala mais relevante, de maior valor, é quando o próprio funcionário fala. É os depoimentos dele, que ele fala informalmente, lá com os amigos, né? A ponto de falar, olha, quando surgir uma vaga, me fala. Você fala dessa empresa, nossa, com tanta alegria, seus olhos chegam a brilhar. Gente, isso é a glória para qualquer empresário. É isso. Sabe? Sentir que ele tem um time que está com ele, não trabalha para mim, eles estão comigo. Isso é magnífico, né? Para fechar, Lohane, me diga uma coisa, rapidamente, quais as vantagens ou os benefícios de desenvolver talentos dentro da empresa? Quais são os benefícios? O que a empresa ganha? Porque a empresa vive de ganho. Então, o que eu ganho em procurar desenvolver isso? É uma melhor entrega para o cliente, sustentação para o meu negócio, né? E possibilidade de crescimento, porque imagino que se você começa a crescer e não tem gente para entregar e precisa contratar todo mundo para ontem, porque você não cresce, você não vai ter pessoas aptas a entregar o que você está vendendo bem para o cliente, né? E aí é onde muitos empresários tropeçam. E não precisar pagar caro para os tubarões, não passar esses apuros, né, que a gente aqui falou durante o programa. Então, são inúmeros benefícios, mas não quer dizer que seja um caminho não quer dizer que seja um caminho fácil. É um caminho simples, mas ele não é fácil. Porque antes dele se tornar simples, tem um processo. Então, quando já está implementada uma cultura de desenvolvimento, processo de desenvolvimento, é simples tocar. Mas até chegar lá não é tão fácil. E nesse momento, eu acho que ele precisa de uma ajuda. De alguém que tem um know-how, alguém que estudou, alguém que já tem uma vivência, para alavancar esses processos. Que aí entra uma consultoria, né? Sim. Da Acelere, por exemplo. Aqui. Sidmar Martins. E aí você... Chama Foco a minha empresa, viu? Foco. E aí você vai colocar os processos, treinar e preparar essas pessoas, mesmo empresas de 10 colaboradores, de 15 colaboradores, ali também vão ter processo. A diferença é que às vezes você organiza um processo mais rápido, porque a empresa é menor. Empresas maiores demora-se um pouquinho mais, mas o caminho é o mesmo. Então não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda. E às vezes as pessoas se enganam muito, acham que isso é muito caro. Olha, querido ouvinte, caro é você ter uma empresa sem talentos. Sim. E mais caro ainda é você formar talentos e ser roubado pelo mercado. Eu não diria nem roubado, porque se você deixou a porta aberta, não foi roubado, você negligenciou aquele talento. Sim. Perfeitamente. Não é verdade? Concordo. Negligenciou. Concordo. Né? Você não enxergou e deu oportunidade para que outro
pescasse o peixe pronto. Sim. Né? Então, fique atento a isso. Lohane, você sabia que na Palavra de Deus é um livro tão maravilhoso que dentro da palavra existe um versículo que fala sobre reter? Mesmo? Que maravilhoso. É fantástico. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, no verso 21. Mas ponha à prova todas as coisas e retém o que é bom. Olha só. Mas ponha à prova, ou seja, contrate é por a prova. Treinar é por a prova. Desenvolver é por a prova. E depois, tudo feito, retém o que é bom. Olha que fantástico, na Bíblia. Orientação clara. Estudando aqui para esse programa, eu falei, Senhor, eu preciso de um versículo que tenha aliado com o tema. Muito bom. Fantástico. Então está lá em 1 Tessalonicenses, ou seja, e retém o que é bom. Então, reter um talento, investir num talento é bíblico. Não só no mundo empresarial, mas no mundo também da vida espiritual da pessoa. Formar líderes espirituais. Mas como o programa é muito para os negócios, você reter o seu talento. É não achar que o talento é só seu. Porque Deus te deu essa empresa, então o grande talento é meu. Não. Deus te deu essa empresa sim, mas para você reter e formar e desenvolver outros e outros talentos. Sim. Não é verdade? É verdade. Então, 1 Tessalonicenses 5:21. Que presente essa palavra, né? Amém, querida. Lohane, eu gostaria que você deixasse uma fala aí para os nossos líderes ou então para aquele colaborador que está ouvindo o programa, que trabalha numa empresa, né, que às vezes não se sente como alguém pertencente àquela empresa. Perfeito. Queria muito trabalhar no lugar onde eu fosse esse talento reconhecido. O que eu faço? Bom, eu acho interessante a gente deixar uma fala para o colaborador, porque a gente falou tanto para o líder e para o empresário, né? Verdade. Vamos deixar então uma fala para o colaborador, para o trabalhador, né? Querido trabalhador. Querido talentoso. Querido talento. Antes de entrar em uma organização, busque compreender a reputação dessa organização, né? Para você não se desgastar e evitar encontrar cenários desagradáveis. E uma vez que você está dentro da empresa, que está investindo, tentando estar ali para construir um resultado positivo, né? Para construir a sua carreira, dê feedbacks a esse líder, a esse empresário. Fale o que você está sentindo, o que você está pensando. Porque muitas vezes, Sidmar, um colaborador que consegue falar que a empresa não está legal, que está bom, um colaborador que consegue se posicionar, ele consegue sensibilizar. E essas empresas, elas estão em momento de sensibilização, né? E essa rede de, vamos ouvir no rádio, o colaborador fala, tudo isso vai gerando toda uma onda positiva dessas empresas se prepararem ainda melhor para conseguir desenvolver e cultivar, estimular a sua felicidade no trabalho aí, que é necessária para que a gente se mantenha bem. A gente passa tanto tempo trabalhando, né? Então Podemos necessário. ser felizes no trabalho. Podemos ser felizes no trabalho. Posso ficar cansado fisicamente, mas emocionalmente eu sou feliz. E não é uma alegria utópica, você não vai ficar sorrindo o tempo todo. Mas você pode se sentir a maior parte do tempo realizado. Perceber sentido no seu trabalho a maior parte do tempo, né? Me canso, mas estou feliz. Perfeitamente. Porque fui útil, porque fui visto, porque fui ouvido, porque fui aceito, compreendido. Porque estou batendo meta, estou entregando resultado, né? Porque fui orientado, porque alguém me enriqueceu com o feedback. Perfeito. Eu acho o feedback a ferramenta mais poderosa e de uma expressão de carinho, de amor para com o colaborador é o feedback. Sim. Ele bem aplicado, né? Poderoso. Querida, e onde é que a gente te acha? Essa preciosidade de pessoa de conhecimento. Bom, o meu Instagram é lo.bsouza, com S. A minha empresa é Acelere, com 2 Cs. Você vai encontrar a gente no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Acelere Gestão de Pessoas. E estou à disposição para apoiar a todos. Minha vida é isso aqui, né? Compartilhar conhecimento para gerar valor para as pessoas. Mais uma vez, obrigada, querida. Inclusive, para formar talentos dentro da sua empresa. Perfeito. Amém. Querida, muito obrigada. Eu tenho certeza que você é um talento que tem sido desenvolvido. E o seu maior talento é formar outros talentos. Amém. Glória a Deus por isso, né? Amém. E eu também. Sidmar Martins, Sidmar com C, C-I-D, Sidmar Martins.
Você me encontra lá também no meu Instagram, que tem algumas coisas muito preciosas, e estou aqui para servi-lo. Esse programa tem um único objetivo: enriquecer, orientar, tirar dúvidas e, acima de tudo, encher seu coração de fé, de esperança, de que no Senhor você é mais do que vencedor. Amém, querido ouvinte? Um grande abraço. Eu, Sidmar Martins, serva do Senhor Jesus. Te aguardo no próximo programa.